Fala investidor, beleza? Você já sabe, eu sou o Ivan. Tô devendo para vocês esse segundo vídeo, demorou, mas saiu a corretora que vamos usar no nosso canal como carteira pública, tá? O intuito desse canal é compartilhar minha trajetória nos investimentos, tá? Lembrando que eu não tenho uma longa trajetória em investimentos, eu já tenho uma carteira em outro banco, correção, em uma outra corretora, mas eu me propus em iniciar esse projeto com a carteira pública, ou seja, com um canal aqui no YouTube, para expor realmente, investir com muito pouco, iniciar essa trajetória nos investimentos. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o Banco Sofisa, quem é, quando surgiu, como que iniciou essa conta digital, que virou uma corretora, beleza? E por que eu estou escolhendo esse banco? Vamos lá? Falando um pouco do Banco Sofisa, os caras já têm mais de 50 anos no mercado, ou seja, não é um banco que nasceu ontem, tá? Então falando do Banco Sofisa SA, para depois de chegar na corretora, ou seja, na conta digital. Então os caras têm mais de 50 anos no mercado, eles surgiram em meados dos anos 60, mais especificamente em 1961. Em 1981, eles foram comprados, adquiridos ali pela família Berman. Né? Para quem não conhece, é uma grande família que são donos de vários negócios, não só no Brasil, mas também fora do país. Por exemplo, nos Estados Unidos tem outras empresas em outras áreas. Em 2011, o Banco SA criou o Banco Sofisa Direto, que nada mais é do que a conta digital. É um dos primeiros bancos digitais no Brasil. Para quem não conhece, eles foram os pioneiros ali de ter uma conta digital. Outro ponto, como que eles ficaram conhecidos? E por que você também nem nunca ouviu falar do Banco Sofisa? É um banco que era mais voltado para pessoas jurídicas, tá? Quando a gente fala de pessoas jurídicas, ou seja, não são meros mortais, a gente criando conta nesse tipo de banco, colocando nossa merreca por lá. Ou seja, não fala de pessoas jurídicas através de CNPJ, com grandes contas, grandes investimentos, então era mais focado nesse nicho de público, ou seja, um público A mesmo, tá? Então de grandes negócios e não pessoa física como nós, beleza? Com a entrada do banco digital, a criação desse banco digital em 2011, eles iniciaram pelo fundo de renda fixa, ou seja, ativos de investimentos, através da renda fixa, com um rendimento muito acima do que estava no mercado, atrelado ao CDI, ou seja, com um CDB que tinha uma rentabilidade muito grande. Enfim, tá? Não vou ficar entrando muito no mérito aqui da questão da sigla, o que significa. Eu tenho a intenção de gravar um vídeo para vocês explicando um pouquinho o que é cada um dessas siglas e o que significa, fora a poupança, renda fixa, falando aí do CDB ou CDI, é um dos investimentos mais seguros. Então contei um pouquinho sobre o banco e como surgiu o banco digital. Como que eles ficaram conhecidos, falando do banco digital, que aí todos começaram a ter conhecimento, eles lançaram esse CDB com a rentabilidade acima do CDI, logo muitos investidores, assim como eu e você, eu acredito que alguns que estão aqui já estão investindo ou vão iniciar em sua trajetória no mundo dos investimentos, viram uma grande oportunidade de sair da poupança e ter um ganho mais expressivo em renda fixa. Lembrando que não somente nós, meros mortais, mas grandes investidores entenderam esse movimento do banco e passaram a alocar grandes investimentos em renda fixa. Beleza? Ou seja, eles ficaram conhecidos como os melhores bancos para investimento em renda fixa. Recentemente, o banco foi avaliado como o melhor banco do Brasil. Uma pesquisa realizada pela Forbes, que envolvia diversos bancos da América Latina e do mundo, mais especificamente o Brasil, todos os bancos, colocou o Banco Sofisa como o melhor banco do Brasil. E ele não estava concorrendo com pequenos bancos, ele está falando de grandes bancos, o Itaú, o Bradesco, o Santander, o próprio Nubank, o Inter. Ele não estava concorrendo com meros bancos, era com grandes bancos. E ele foi considerado o melhor banco do Brasil. Ou seja, isso demonstra o quanto o banco é confiável, o quanto o banco tem solidez e credibilidade no mercado. Então aqui eu falei um pouco sobre a história do Banco SA, quando foi criado, quando eles criaram a conta digital, que foi pioneira, temos aí a avaliação do próprio banco, mas para falar um pouquinho mais sobre o banco, eu gostaria de falar para vocês sobre a avaliação do banco, a percepção das pessoas sobre o banco. E o canal melhor para isso é no Reclame Aqui, onde você vai, quando você tem dúvidas sobre uma empresa, você vai no Reclame Aqui para entender o que as pessoas estão falando. E olhando hoje a taxa de avaliação do Banco Sofisa, eles estão com a nota de 8.2, tá, gente? Isso é uma nota excelente em nível de avaliação de banco. Então você vê que é um banco que tem um bom relacionamento com o público. Outro ponto positivo que podemos trazer aqui é o seu nível de rentabilidade, o quanto o banco gera de lucro. Ou seja, é uma empresa que gera lucro
Sim, podemos avaliar aqui que até parcial divulgado por eles até 2022 mostra uma rampagem somente de lucro, ou seja, sempre no verde. O banco sim tem lucro ano após ano. Então vamos lá, falando um pouquinho mais do porquê da escolha do banco digital. Falei aqui um pouquinho sobre a história do banco. Então eu relacionei 8 pontos que eu considero principais na escolha desse banco, tá? E aí vocês podem comentar o que vocês acham, se estão de acordo, discordam, enfim, estamos aqui para isso. Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho aí para você acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Então vamos aos 8 pontos que eu considero importante na escolha do Banco Sofisa. Vamos lá? Primeiro ponto, é um banco digital que tem uma corretora integrada. Ou seja, não é somente um banco digital, ele tem uma corretora, ou seja, o que facilita toda essa movimentação que a gente possa fazer entre uma renda fixa e investimento em renda variável através da sua corretora. Esse é um ponto que eu considero muito importante, pois vai facilitar essa transação de investimentos. Beleza? Segundo ponto, que tem a ver até com o primeiro, tá, gente? Aqui a gente tá falando assim que é um banco que tem uma corretora. Segundo ponto, você tem a vantagem de ter uma conta corrente integrada à sua corretora, aos seus investimentos. Isso é muito bom, tá? Terceiro ponto, e muito importante, não tem taxa de corretagem. Lembrando que muitas corretoras hoje não têm essa taxa de corretagem. O que é essa taxa de corretagem, tá, gente? Basicamente é toda vez que você faz aquisição de algum ativo, vou aportar um patrimônio aqui numa renda fixa, comprando no CDB, você tem uma taxa de cobrança. Vou aqui alocar no fundos imobiliários, você tem uma taxa sobre essa transação. Isso se chama taxa de corretagem. E isso é muito importante, tá, gente? Porque tem outras corretoras, não todas, a maioria hoje já nem cobra mais taxa de corretagem, mas algumas ainda julgam necessário, ou seja, tem nas suas políticas a cobrança dessa taxa de corretagem. Beleza? Quarto ponto e muito importante. E fazendo aí também, eu já acabei meio que dando uma pincelada no início sobre essa vantagem do banco, que é um dos, ou se não, o melhor banco atualmente para investimento em renda fixa. Lembrando, renda fixa é tudo aquilo que já te dá um retorno garantido. Você já é pré-fixado, tá? Ao contrário da renda variável, por isso que fala renda variável, você tem uma estimativa de ganho, mas você não tem como ter certeza que vai ter aquele retorno no final do investimento. Já a renda fixa não, já é pré-fixado o seu retorno em cima do investimento que você alocou. Quinto ponto e muito importante, eles oferecem diversas promoções, tá, gente? E aqui eles valorizam muito quem já é cliente. Não que quem não é cliente, eles não valorizam em termos de captação. Mas ao contrário de outros bancos digitais, ou basicamente outros bancos digitais, eles acabam entregando mais vantagem na aquisição de clientes. O Banco Sofisa, pelo contrário, ele valoriza já quem já é cliente. Tanto que quem está no banco, todo aniversário, o banco vai te entregar uma vantagem de investimento maior do que já era cliente do banco, tá? Então basicamente isso. Não que você não possa pegar promoções na abertura da conta. Então basicamente, hoje eu já sou cliente do Banco Sofisa. Então se eu te entregar o meu link, aqui sendo bem transparente e sincero, e você pode até verificar aqui na descrição desse vídeo, tem um link se você quiser abrir sua conta, tanto você quanto eu tem uma promoção. Se você abrir uma conta hoje no Banco Sofisa e fazer um investimento de até R$1.000 num CDB que rende 100%, tem até opções de 110 da CDI, você ganha R$50 e eu ganho R$50. Ou seja, após 30 dias que você abriu a conta, investiu R$1.000, você ganha mais R$50 e eu ganho também como cliente. Ou seja, o que eu quero dizer? Que você, após abrir sua conta, você também pode indicar outros amigos e ter uma renda, não digo uma renda extra, você pode indicar amigos. Com isso, você também tem uma vantagem, uma promoção de receber um valor por isso, tá? Então o banco valoriza muito esse tipo de indicação. Sexto ponto aqui, já fazendo alusão, que eu já falei, é essa valorização dos clientes. Então isso é um ponto que é muito importante. Então sei que eu já falei, mas eu coloco ele também como ponto. Eles valorizam muito quem já é cliente. Então como eu já passei por isso, então vamos aqui para o sétimo ponto. Vamos lá. Eles têm cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não sabe, o Fundo Garantidor de Crédito, basicamente quase todo banco tem. Ou seja, quando você faz um investimento em renda fixa. Então só para você entender qual que é a diferença, hoje você investir no CDI ou no CDB, que basicamente está atrelado à taxa Selic, a Selic hoje está em torno aí de 13% ao ano, aí você pegar aí uma poupança vai estar em torno aí de uns 7, 6 ao ano, até 8 em alguns momentos. Então você fala o quê? Que no CDB
você tem um rendimento que vai render 100% da CDI, que está atrelado à Selic, então basicamente 13% ao ano. Enquanto na poupança, você vai ter aí uma média de 7% ao ano, ou até menos em alguns momentos. Então é muito mais vantagem você alocar seu dinheiro numa renda fixa voltada para CDB, LCI, Tesouro Direto, do que deixar na poupança. Em cima desse tipo de investimento, hoje temos o Fundo de Crédito Garantidor, ou seja, que é um fundo que garante que se o banco quebrar, você vai ter 100% do seu dinheiro protegido e vai ser ressarcido por algum motivo, ou a corretora ou o próprio banco vier a falir. Mas isso é muito raro, tá, gente? Não que não aconteça, mas é muito raro, mas você tá coberto. Beleza? Então esse é o 7º ponto. Vamos pro 8º e último ponto. Eu já falei para vocês no início desse vídeo, mas eu quis frisar aqui mais uma vez. É um banco que tem lucro recorrente todo ano. Então é isso, gente. Aqui foram os 8 pontos principais que eu trouxe nessa segunda etapa do vídeo sobre o Banco Sofisa Direto. Quero agradecer quem ficou até o final do vídeo, quem acompanhou. Se inscreve no canal, clique no sininho, comente, deixe seu comentário aqui. E se você ainda não abriu sua conta e deseja abrir sua conta, clica aqui no link nos comentários. Obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Fui!